Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus cordeirinhos, minhas ovelhinhas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O tema de hoje é de fundamental importância: como descobrir o nosso defeito dominante. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos entender o que é esse defeito dominante. Nós temos vários defeitos na nossa vida, defeitos grandes e defeitos pequenos, mas há um que é o principal, é a porta escancarada da nossa alma para que o demônio possa atuar e destruir, então, a nossa vida interior. Então, todos nós temos um defeito dominante, um defeito principal. Então é muito importante, meus amados irmãos, descobrirmos qual é esse defeito. Um autor espiritual, de fato, fala que pelo menos 2/3 dos nossos pecados são em decorrência deste defeito dominante. Vejam só, então ele gera muitos pecados na nossa vida. Se descobrirmos qual é, venceremos muitos pecados. Pois bem, vamos ver então quais são os meios para descobrirmos o defeito dominante. Bom, primeiro meio: rezar com insistência a Deus nosso Senhor, pedindo a luz do Espírito Santo, pedindo a graça para que conheçamos o nosso defeito dominante. Sem oração, você já está derrotado logo de cara. Então é importante contar com a ajuda de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo. Então isso vai fazer com que você tenha condições de descobrir qual é o seu defeito dominante. Então, primeiro aspecto, a luz do Espírito Santo em nossa alma. Bom, mais uma segunda estratégia então, vamos lá. Quando eu acordo ou os meus pensamentos vão longe, frequentemente para onde eles vão? Para onde vão esses pensamentos? Minhas preocupações e desejos têm em geral qual direção, qual direcionamento? Então por aí eu vou descobrir quais são os meus interesses, quais são as minhas preocupações. Para onde vão meus pensamentos? Ganhar dinheiro? Enganar alguém? Não sei, temos que descobrir. Se são pensamentos bons também, ajudar as pessoas, enfim. Quais são nossos pensamentos? Quais são nossos desejos? Então é importante descobrir se são realidades boas ou más em nossa vida. Bom, depois, número 3 então, qual é a fonte geral da minha tristeza e da minha alegria? Nós temos aí situações que no nosso dia a dia vão provocando em nós tristeza e alegria. Pois bem, e se surge uma alegria totalmente fora do comum? Qual a razão dessa alegria? O mesmo se pode dizer em relação à tristeza. Será que não há uma raiz oculta aí que me está gerando esta alegria ou esta tristeza? Então, é importante verificarmos, meus amados irmãos, se a fonte da nossa alegria e da nossa tristeza é uma fonte boa, é uma fonte lícita. Caso contrário, é bom verificarmos se não há algo ruim gerando felicidade ou causando tristeza em nós. Eu poderia ficar triste, por exemplo, por inveja de alguém. Então é importante descobrir qual a razão da minha tristeza e da minha alegria quando ela foge do padrão comum. Se está dentro do padrão comum, eu não preciso me preocupar. Alguém se alegra, por exemplo, com o trabalho que faz, tudo bem, nisso aí não há nenhum problema. Depois, número 4, geralmente em nossas confissões se repetem sempre 2, 3, 4 pecados, às vezes um só se repete em todas as confissões. Serão pecados veniais ou mortais. Então é bom verificar por que eu cometo com frequência esses pecados. Qual a raiz desses pecados? Então, se eu me confesso com frequência, olha aí a importância da confissão, se eu me confesso com frequência, eu vou ter a percepção adequada dos pecados que eu cometo mais comumente. Então, qual a raiz desses pecados? Por que eu cometo sempre esses pecados? Por que estou sempre confessando esses pecados? Eles podem me remeter ao defeito dominante. Bom, número 5, podemos conhecer também o nosso defeito dominante pelas
tentações que frequentemente nos assolam, né? Então, quais as tentações pelas quais eu passo mais no meu dia a dia? Qual é a minha tentação principal? Quais são minhas tentações mais fortes, né? Então, examinando essas tentações, eu posso chegar de fato ao defeito dominante, porque o demônio vai tentar me levar ao pecado exatamente atacando de modo especial o meu defeito dominante. Então, quais são minhas tentações mais comuns? Sou tentado a comer muito, por exemplo, eu poderia detectar aí que a gula é meu defeito dominante. Então é muito importante averiguar então quais são essas tentações que me assolam com mais frequência, que são mais fortes na minha vida, para buscar a raiz delas, né? Temos também depois o seguinte, devemos ficar atentos também para as inspirações que o Espírito Santo nos envia, geralmente pedindo para combatermos esse defeito. Então vamos prestar atenção, será que o Espírito Santo não está movendo, não está movendo o meu coração para que eu combata esse defeito dominante? Então é muito importante perceber isso também. Pode ser que o Espírito Santo toque aqui a minha consciência, e Deus quer fazer isso, Deus quer me ajudar, me movendo então a combater esse defeito dominante. Ainda temos o seguinte, devemos fazer o exame de consciência diário. Nós falamos sobre isso em outro encontro que nós tivemos. Por quê? Se eu fizer o exame de consciência diário, eu vou ter consciência dos meus defeitos mais comuns e dos pecados que eu cometo com mais frequência. Eu vou percebendo então que certos pecados vão acontecendo com grande frequência. Então, a partir daí, eu posso chegar também ao meu defeito dominante. Então, o hábito de fazer o exame de consciência é aquele exame de consciência antes de dormirmos. Um conselho que poderíamos dar também é o seguinte, encontrarmos um diretor espiritual que nos guie. Caminhar na vida espiritual é muito difícil quando estamos sozinhos. Então é importante encontrarmos um diretor espiritual. Infelizmente, muitos sacerdotes não têm muito tempo para ouvir as direções espirituais. Infelizmente, ouvir as pessoas. Porém, se você conseguir um diretor espiritual, então peça a ele que ajude você a descobrir e a combater o seu defeito dominante. Seria muito bom encontrar um diretor espiritual. Então, ele vai poder orientar você na vida espiritual. Bom, tem um aspecto aqui que é importante observarmos. À medida que vamos crescendo na vida espiritual, na virtude, o que pode acontecer? Esse defeito dominante, ele vai se disfarçando de virtude. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Suponhamos que eu seja um covarde, e uma pessoa critica a nossa Santa Igreja Católica, e eu fico quieto, não falo nada. Então eu digo que é respeito, eu tenho que respeitar a consciência das pessoas. Na verdade não é respeito coisa nenhuma, é covardia da minha parte. Estão vendo? Então, o defeito dominante, ele pode, sem dúvida alguma, assumir uma máscara. Então, muito cuidado com isso. Qual pode ser o nosso defeito dominante? São várias possibilidades. A luxúria, por exemplo, a busca dos prazeres sexuais de forma desenfreada, o apego às riquezas deste mundo, a busca das honras que este mundo oferece e assim por diante. Então, temos que descobrir qual é o defeito dominante, porque ele está em conexão com algum pecado capital. Qual é o pecado capital que me move, então, a pecar? O que podemos fazer para combatermos o defeito dominante? Primeiro aspecto, vida de oração. Sem oração você não vence o defeito, claro. O exame de consciência particular, nós falamos sobre isso em outra ocasião. O que é o exame de consciência particular? Eu examino a minha conduta no combate ao meu defeito dominante, é isso. Esse exame particular eu posso fazer em qualquer momento do dia. Então, qual é a minha conduta de combate a esse defeito dominante que eu tenho? E por fim, meus amados irmãos, me confessar com frequência. É um conselho importante. Procure se confessar com frequência, você vai ter mais força para resistir a esse defeito dominante, aos impulsos desse defeito dominante. Então, queridos, dá para combater, temos que ter força para vencermos esse defeito dominante. Então, meus queridos, peçam a Deus que os ajude a encontrar qual é o seu defeito.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus ilumine todos.